Paz e bem, caros irmãos e irmãs, que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força e a proteção da Virgem Maria seja constante em nossas vidas. Quero estar meditando com você neste momento o capítulo 10, versículo de 1 a 5 do livro do Eclesiástico. Você que está em sua casa ou independente do lugar que você esteja, se caso tenha acesso às Sagradas Escrituras, você pode estar também acompanhando. Então, ouçamos o que a Palavra de Deus nos fala sobre o seguinte título: O governo. Governante sábio educa o seu povo, e a autoridade de homem inteligente é bem estabelecida. Qual o governante do povo, tais os seus ministros. Qual o que governa a cidade, tais todos os seus habitantes. Rei sem instrução arruinará seu povo. Uma cidade será construída graças à inteligência dos chefes. Nas mãos do Senhor está o governo do mundo. Ele suscita no tempo oportuno o homem que convém. O sucesso do homem está nas mãos do Senhor. É Ele que dá ao escriba a sua glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caros irmãos e irmãs, que sábias palavras em que a Sagrada Escritura, Palavra de Deus revelada, nos traz diante deste contexto em que nós estamos vivendo, de tantas questões políticas, em que acabam que, ao invés de ajudar o cidadão, fazer com que este se sinta também inserido em uma sociedade em que haja pensamentos, ideias, ações que proporcionem o bem comum de todos. Só que pelo que nós observamos, em que a nossa sociedade, por sua vez, embora tenha os seus representantes, observa-se que o que predomina são os seus interesses particulares. Todavia, diante de toda essa situação, a Igreja, embora com que ela não tenha nenhum partido, A nem B, mas ela é neutra nestas questões partidárias, mas também muito ativa no que se diz respeito à vida, à dignidade da pessoa humana. É como ouvirmos: a Igreja não deve se meter em política. A Igreja deve cuidar daquilo que é próprio da fé. É óbvio, está correto. Só que, pare para pensar da seguinte maneira: os fiéis, aqueles que participam das atividades religiosas, dos cultos sagrados, das celebrações eucarísticas, que vivem dentro de um contexto de pastoral, grupo, movimento, eles estão inseridos em uma sociedade. E esta sociedade, por sua vez, mediante aos seus representantes, que não criam políticas públicas que favoreçam a dignidade deste homem e desta mulher, acabam que ferindo a sua própria dignidade. A Igreja acolhe o santo e o pecador, e dentro desta acolhida chegam até ela aquelas pessoas que a sociedade aferiu, tirando assim os seus direitos, ameaçando a sua própria dignidade. Aos fiéis, aqueles que vêm à Santa Igreja, estão dentro de um contexto sociopolítico, econômico e etc. Aí eu vos pergunto: a Igreja não deve se meter em política, não é verdade? Pois bem, só que os seus fiéis, os seus filhos, que pelo batismo foi gerada, está inserido neste contexto de marginalização, neste contexto
em que a sua dignidade é roubada, é ferida, é massacrada. E a igreja não pode se posicionar? A igreja, caros irmãos e irmãs, ela enquanto profética, a sua voz grita e clama em defesa da vida e da dignidade do homem e da mulher. É certo com que a igreja não seja partidária, muito menos politiqueira, como é bem conhecida a nossa política, que ao invés de ter na sua base a verdadeira política, que perpassa pela organização da sociedade e do bem comum de todos, acabam que sendo privada a certas pessoas que estão cercadas dos seus próprios interesses. Mas a igreja enquanto profética, embora ela não sendo partidária, repito, ela luta pela vida e a dignidade do homem e da mulher, e independente do contexto em que este ou esta vive, a igreja, ela luta, ela vai ao encontro das suas ovelhas para curar suas feridas. Feridas estas que são abertas, muitas das vezes, pelos nossos representantes, nossos políticos, que deveriam ter, pelo menos, consciência de que estão no devido cargo por conta de que este povo que um dia votara em neles teve a confiança esta roubada delas mesmas por estes próprios representantes. Então, caros irmãos e irmãs, ouvindo a palavra de Deus que nos fala, governante sábio educa o seu povo. Olhemos para a nossa realidade, para a nossa sociedade. Se há sabedoria em nossos representantes. Se há sabedoria quando, ao invés da vida estar em pauta, em primeiro lugar, preza-se pela economia. Reflita se isto é sabedoria. Qual o governante do povo, tais são os seus ministros. Basta observar o que nós estamos vivendo diante deste cenário político. Tal o governante do povo, tais os seus ministros. E daí, analisando, às vezes nós até ficamos assustados. Mas aqueles que compõem a bancada política não deveriam agir de forma diferenciada do seu representante maior? E quando isso surge, quando isso acontece, caros irmãos e irmãs, acaba que estas pessoas, por pensar diferentes, elas são taxadas como traidoras. Não estou aqui para fazer nenhuma defesa política, nem do plano A, nem do plano B. Mas estou aqui para levá-los a vocês a pensar, a refletir uma verdadeira política cuja base não perpassa pela politicagem, mas sim por uma política verdadeira, por uma política em que a vida do ser humano seja prioridade. Como também fazendo uma crítica aos nossos próprios representantes. Não são todos, mas alguns acabam usando de má fé, ao invés de lutar pela vida, pela dignidade e pelos direitos dos cidadãos, agem contrariamente, até mesmo a própria Constituição que nos dá este respaldo de que
o governo, de que os governantes, nossos representantes, devem prezar pela vida, pela dignidade de cada cidadão. Basta olhar para o nosso cenário, para a nossa realidade política. Quantos danos, quantas consequências nós estamos colhendo. E que ainda iremos colher muito mais. Só que este cenário pode ser mudado. Se caso você, enquanto cidadão, nós, enquanto cidadãos, ao invés de também sermos corruptos, que às vezes isso acontece, basta um político chegar lhe oferecendo qualquer instrumento, seja de trabalho, enfim, você acaba que vendendo a sua dignidade, seus próprios direitos. Mas se nós, enquanto cristãos, agíssemos diferente, este cenário mudaria. Nas mãos do Senhor está o governo do mundo. Graças a Deus. Pois a administração nas mãos de alguns que não sabem administrar só leva a nação à ruína, ao precipício, à morte, como nós estamos vendo. O sucesso do homem está nas mãos do Senhor. É Ele que dá ao escriba a sua glória. Caros irmãos e irmãs, que possamos refletir nesta manhã, mas como também rezar pelos nossos representantes do campo político, para que governem com sabedoria, pondo em primeiro lugar Deus e, por sua vez, aqueles e aquelas em que Deus concedeu a eles para pastorear. Ser político, caros irmãos e irmãs, é também exercer o ofício de pastoreio, cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho em que Deus o confiou, e por elas dá até mesmo a própria vida em vista do bem comum de todos e não dos seus próprios interesses. Fique com Deus e rezemos pelos nossos representantes.